Você sabia que a pombagira Maria Padilha foi uma rainha que só se tornou rainha depois de morta? Nesse vídeo eu vou te contar em detalhes qual a origem da Maria Padilha, a rainha das pombagiras. Essa entidade muito famosa na nossa religião e que eu tive a oportunidade de conhecer bem de pertinho os lugares que ela viveu. Vamos lá? Laroie Maria Padilha. Fala, povo da Macumba, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou médium de Umbanda, e falar de Maria Padilha para mim é falar de uma entidade da qual eu tenho muito respeito, né? Uma entidade que eu tenho a honra de trabalhar com ela. Mas antes de contar a história da Maria Padilha, eu preciso esclarecer uma coisinha aqui com vocês. Quando a gente fala de a história de determinada entidade, não quer dizer que todas as entidades da Umbanda com aquele nome têm a mesma origem. Então aqui nesse vídeo a gente vai contar a história provavelmente da origem da falange de Maria Padilha, né? O que é a falange? São vários espíritos que respondem por aquele mesmo nome, né? Então a gente entende ou acredita que teve um espírito original que se chamava por aquele nome e criou a falange de trabalhadores que recebem aquele nome. Mas a gente sabe que cada espírito tem a sua história, tem a sua origem, né? A Maria Padilha que eu recebo vai ter a história dela, que é diferente, por exemplo, da sua ou de outra pessoa que você conhece, mas a história que eu quero trazer nesse vídeo é a da origem, né? Provavelmente a primeira Maria Padilha. Bom, gente, arriscando um pouquinho aqui do meu espanhol, né? O nome original dela era Maria de Padilla, né? Ou aportuguesando Maria Padilha. Ela nasceu dia 15 de setembro de 1334 em Sevilha, na Espanha. E os pais dela eram servos da corte real do reino de Castela, que era o reino, o antigo reino onde atualmente fica a cidade de Sevilha. Hoje, se a gente for procurar a história de Maria Padilha, vão dizer que ela foi amante do rei, né? No caso, era o Dom Pedro I de Castela. Mas existem alguns estudos, pessoas que foram atrás a fundo da história, que falam que ela não foi amante do rei, ela foi a única e oficial esposa do rei, a esposa que o rei verdadeiramente amava. Porém, como a gente sabe, né, antigamente nessa questão da monarquia, reinado, os reis precisavam estabelecer casamentos, né, com outros reinos, outras nações, para se fortalecer politicamente, e foi exatamente isso que aconteceu. O Dom Pedro I de Castela se casou com a Branca de Bourbon para fortalecer os laços dele ali com a França. Então, Dom Pedro I de Castela se casa com Branca de Bourbon, porém, ele já secretamente ali por baixo dos panos, em outro local, em outra igreja, já havia se casado com Maria Padilha. Daí essa confusão, né, se Maria Padilha era amante, se não era, mas estudiosos afirmam que não. Ele sempre amou desde o início a Maria Padilha, inclusive ela era muito influente, né, em todas as decisões que o rei tinha ali naquele reinado. Ao longo da vida de Maria Padilha, ela viveu no que hoje a gente conhece como Real Alcázar, que são os palácios reais ali de Sevilha. Na verdade é um complexo de palácios, né, onde morava a família real, onde os pais de Maria Padilha trabalhavam e onde ela viveu aí ao longo de sua vida. E até hoje, gente, esse local é a residência da família real da Espanha quando eles vão visitar a cidade de Sevilha. Como eu disse no início do vídeo, eu tive a oportunidade de visitar essa cidade, visitar esse local, conhecer de pertinho ali os lugares que Maria Padilha provavelmente passou. Inclusive tem um lugar muito interessante lá, se chama os Banhos de Dona Maria Padilha. Os visitantes desse lugar podem adentrar esse local, que era o local onde Maria Padilha tomava banho. Enfim, aqueles banhos de antigamente, naquelas banheiras enormes, né? Alguém lembra aí dos banhos públicos que tinha em Roma? Então era algo parecido com aquilo. Vou colocando imagens aí para vocês verem. Mas já partindo para o ponto onde a gente começa a conectar a história dessa pessoa que se tornou entidade, né? A história dela com a feitiçaria, com a bruxaria. Ao contrário do que muitas pessoas falam e pensam, a Maria Padilha sempre foi católica. Inclusive ela chegou a fundar um convento com autorização do Papa. Esse convento ficava na cidade de Astudillo,
Se o meu espanhol tá certinho aí, né? Mas como que ela teve contato, né, com o feitiço, com a bruxaria? Ali naquela região da Espanha, durante muito tempo, ela foi controlada pelos mouros, que eram africanos que pertenciam à região norte ali da África, bem pertinho ali dessa região da Espanha, e ao longo do tempo permaneceram ali naquele local, né? Depois a Espanha retoma o controle desse local, mas existiam algumas mulheres mouras que viviam no palácio junto com Maria Padilha e eram acompanhantes dela. Então, os estudiosos dizem que Maria Padilha teve os seus contatos com a bruxaria, com a feitiçaria, através dessas acompanhantes mouras que viviam acompanhando ela, ensinando ela. Então, ela despertou muito interesse pela feitiçaria, pela bruxaria. Inclusive, quando o bicho pegava lá, a situação ficava muito difícil, o rei recorria a Maria Padilha recorria aos seus feitiços, né? Então, ela teve uma vida ali em constante proximidade com as decisões do rei, como eu já disse, e com ele ela teve 4 filhos: Isabel, Beatriz, Constança e Afonso. Então, gente, em 1361, a Espanha estava passando por uma pandemia de peste bubônica e, aos 27 anos, Maria Padilha contraiu essa peste, ficou doente e infelizmente veio a óbito. Os restos mortais de Maria Padilha ficaram no convento que ela fundou e, após a morte dela, alguns falam que depois de 1 ano mais ou menos, o rei Dom Pedro I de Castela anunciou oficialmente que a Branca de Bourbon não foi a sua esposa legítima e que Maria Padilha sempre foi a sua esposa legítima, estando ao lado dele a sua vida inteira, que era o verdadeiro amor dele. Ele comunicou isso à igreja, né, aos sacerdotes, aos nobres da região, e por isso Maria Padilha foi reconhecida como rainha após a sua morte. Tendo sido reconhecida como rainha, os restos mortais dela foram retirados do convento, foram levados para a Catedral de Sevilha. Dentro da Catedral de Sevilha tem um local chamado Capela dos Reis, que é o local onde guardavam os restos mortais dos reis e das rainhas, e Dom Pedro I de Castela queria ficar ao lado da sua amada e no descanso eterno dele também. Então, dizem que os restos delas estão nesse local, né, dentro da Catedral de Sevilha, que eu também tive a oportunidade de chegar e conferir de pertinho lá. Então, na cidade de Sevilha, você tem a oportunidade de passar nesses locais que provavelmente Maria Padilha viveu, passou. Você vai passar em locais, em ruas que tem o nome dela, né? Então dá para você vislumbrar um pouquinho de como que foi a vida dessa entidade aí quando encarnada na Terra. Mas e aí, macumbeiro, você tá gostando dessa história? Se tá gostando, se tá achando interessante, me ajuda também deixando o like aí no vídeo e comentando se você conhecia essa história, se você conhece a história de outra pombagira. Mas vamos continuando aqui. A principal pergunta que a gente tem que se fazer nessa história toda: como que é que uma rainha europeia que foi considerada rainha depois de morta se torna uma pombagira aqui no Brasil? Não sei. Só sei que foi assim. Para explicar isso, a gente tem que entender um pouquinho do que é a feitiçaria brasileira, né? A feitiçaria brasileira, ela sofreu influência da feitiçaria europeia, né? Das práticas europeias, da bruxaria europeia, das práticas de feitiço e magia indígenas e das práticas africanas, né? Com as religiões africanas adentrando no Brasil através das pessoas que foram escravizadas, né? Então esse conjunto de conhecimentos magísticos de feitiço acabou formando, né, essa feitiçaria brasileira, essa egrégora espiritual, né, e os espíritos que começaram a se utilizar disso. Todas as práticas e conhecimentos que um povo herda, né, de certa forma, vêm da sua ancestralidade, né? A gente foi um país formado por colonização e por escravidão, e os ancestrais dessas pessoas que povoaram esse país pertencem a esses locais. Obviamente, nós tínhamos pessoas que tinham essa ancestralidade da bruxaria espanhola, e assim pode ser que esse espírito acabou encontrando espaço de trabalho dentro dessa bruxaria
acontecendo aqui dentro do Brasil. Quem já assistiu aí o filme Cafundó, que retrata suposta história de um preto velho, né, pai João de Camargo, se não estou enganado, né, enquanto ele estava ali em vida, ele se apaixona por uma moça e essa moça recebe a Maria Padilha. E aí, em algum momento lá que ela tá conversando, lendo carta com uma cigana, a cigana fala que reconhece ela, que ela é amante dos reis da Espanha, né? Toda aquela história fantasiosa ali. Tu não me engana, vagabunda, mulher de reis da Espanha! Mas é uma referência à origem, né, de Maria Padilha lá como rainha da Espanha. Então, gente, dentro dessa prática ancestral de feitiçaria também começa a acontecer o culto de almas, né? Uma pessoa morre, as pessoas começam a fazer pedidos àquela pessoa, vai cultuando o espírito, a alma daquela pessoa, e aí milagres começam a acontecer, né? Essas pessoas começam a ser atendidas e esse culto vai se estabelecendo, né? O culto de almas. É uma possível explicação também do porquê essa entidade que realmente é venerada até fora do Brasil, essa rainha, acaba sendo cultuada aqui como sinônimo de feitiçaria, de bruxaria, né? De repente as pessoas começam a ser atendidas e se estabelece um culto a Maria Padilha, que mais tarde vem a se manifestar como Pombagira. E aí, fechando aqui, gente, quem são então as outras Maria Padilha, né? Por que que tem Maria Padilha das Almas, Maria Padilha da Encruzilhada? Quem são essas Maria Padilhas então? Nesse vídeo que eu vou colocar aqui no card, você vai ver, né, em algum dos cantos aqui, eu falo um pouco sobre essa questão de como se dá o nome da entidade, né? Por que Maria Padilha das Almas? Se você quiser entender melhor essa parte, dá uma olhadinha nesse vídeo que vai te ajudar caso você tenha essa dúvida do porquê das outras Maria Padilhas. Mas é isso aqui, macumbeiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado dessa história. Se você já conhecia essa história, comenta aí pra gente. Se você não conhecia, espero que tenha sido de proveito para você. Se você trabalha com Maria Padilha, né, espero que ela demonstre a própria história dela como espírito para você. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E se você gosta de conteúdos como esse, ativa o sininho que cada vez que eu postar um vídeo vai chegar a notificação para você e você vai estar por dentro aí dos novos vídeos, beleza? Salve, salve, povo da Macumba. Obrigado quem ficou até aqui. Até mais. Saravá, axé.